Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dig, sou fundador da Fueltech e hoje eu estou aqui na Fueltech, no Brasil, um sábado de manhã, e eu vou fazer um passeio para relembrar minha adolescência. Eu vou ir para Santa Cruz do Sul, de Calibra, me lembrar aí meus 20 e poucos anos atrás aí, muito fiz essa viagem, né? A Fueltech aqui é em Porto Alegre. Eu sou natural de Santa Cruz do Sul, minha família é toda de lá. E eu sempre ia, antes com o meu Vector GSI ou com o Calibra, passar o final de semana lá. E hoje eu tive um sábado aqui que eu reservei esse, cara, eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou fazer um passeio, eu vou viajar de Calibra, não é pela viagem ou pelo conforto, pelo contrário, é para relembrar momentos assim muito legais assim da minha adolescência e minha juventude. Quando eu comecei a Fueltech, a carreira, estudava na URGS aqui em Porto Alegre, era aquela viagem assim para Santa Cruz e vou poder curtir esse momento. Para fazer isso, não só eu vou de Calibra, mas eu vou passar pela Barra do Ribeiro no Alex Wagner, vou fazer uma visita para ele, diz ele que está preparando um churrasco aí, e convidei um grande amigo meu, ó, estão vendo ali, um Corvette, que foi muitas vezes comigo para Santa Cruz, e vocês vão saber um pouco dessas histórias aí, só que hoje a gente está com os carros diferentes. Eu estou com o mesmo carro, ele está com um carro diferente, mas hoje nós vamos fazer uma viagem junto aí e vamos relembrar essa adolescência, essa fase muito legal do passado aí. Então, bota na TV aí, ó, prepara o chimarrão, chama a família, chama o filho, chama a esposa aí, ó, porque ó, é para ser um episódio não só de carros, mas é muito mais do que isso. Então, um abraço aí, vamos lá, vamos ver esse episódio aí. Agora é o seguinte, então, ó, convidei o cara, mandei uma mensagem para esse cara aqui, ó. Esse cara quer fazer uma viagem para Santa Cruz, lembrando a nossa adolescência, e ele prontamente veio. Alan Sims, um grande amigo meu aí, um grande amigo de infância, né? Eu acho que a gente se conheceu ali pelos 9 anos de idade, pelo menos eu tinha, tu tinha 10, eu acho, né? Isso, a gente completa, eu acho que 33 anos de idade. Cara, de amizade, né? Amizade, né? E o Alan, para quem sabe, para quem acompanha a história da Fueltech, foi o funcionário 001, né? Então é o cara que morava comigo na Barros Cassal, ali no apartamento da URGS. E um dia, quando eu comecei a Fueltech, eu perguntei para ele se ele já estava me ajudando, na verdade, meio que informalmente. Um dia disse, cara, larga teu trabalho aí, larga teu emprego e vem trabalhar aqui na Fueltech, no que era no meu quarto, literalmente, do apartamento, né? Foi um desafio grande na época, né? Porque tudo era novo, né? A Fueltech era nova, era uma mudança de cultura também. Os carros injetados estavam começando na época, né? Então foi muito bacana o desafio que a gente enfrentou juntos, né? E começou no quarto de casa, porque era literalmente, era um apartamentinho de, acho que uns 68 metros quadrados, com 2 quartos. E aí o Alan dormia num quarto, eu dormia no outro, a Fueltech era no meu quarto, tinha a minha cama de solteiro, uma escrivaninha, e aí quando botamos uma segunda escrivaninha, eu montava as Fueltechs, tu ajudava ali em tudo, né? Era, literalmente, nós era o faz tudo, né? Era aquela questão, cobrava escanteio, cabeceava, fazia gol, ia no correio, buscava as coisas. Bacana, é desafio e fica para a história de todo mundo, né? E hoje se colhe grandes frutos que foram plantados lá atrás, né? E eu fico feliz assim, porque a gente era amigo, né? Isso já era 10 anos de amizade, pelo menos, não mais, né? Porque 20 e poucos anos a gente tinha. E tu aceitou o desafio, tu largou teu emprego. Eu me lembro que eu perguntei quanto é que tu ganhava. E aí eu disse, se eu te pagar a mesma coisa, tu trabalha aqui comigo? Pode ser. E aí tu largou o emprego, né? Era bem isso, né? A garantia o salário e as contas da empresa, a gente ia desafio todo dia, né? E aí essa parte, até é legal, vamos sair um pouco do som aqui, ó. É até legal porque o Alan foi justamente, cuidava de toda a parte administrativa, financeira, RH, mesmo sendo um funcionário, tinha RH, né? E a gente tinha que limpar, tinha que fazer tudo assim, né? Fornecedores, montagem, tudo a gente buscava. Era motoboy também. É verdade. Aí foi crescendo, aí a gente alugou uma sala embaixo de uns 40 metros quadrados, né? Aí começamos a contratar, o primeiro acho que foi o Thiago, o Daniel Oliveira. Depois. Teve vários primeiros funcionários, assim, aí tu chegou, a empresa tinha uns
uns 8, 9 funcionários, eu acho que quando tu tava ainda, né? Quando eu saí, eu acho que eram 12 anos. 12. Eram Tu 12. saiu que ano tu saiu, te lembra? 2000, começo de 2008. 2008. Foi janeiro de 2008 e aí veio o Christian, veio pra... Aham. Chegou, acho que o Christian estava nos Estados Unidos, né? O Christian entrou na parte comercial. Isso. E aí eu precisava achar alguém pra assumir a tua parte, né? Porque tu foi trabalhar com teu pai na parte de seguros, né? Isso, numa empresa que tinha da família, uma corretora, e aí cada um seguiu o seu caminho aí. E era legal o seguinte, o Alan sempre tinha um Chevette que ainda tá fazendo, não tá pronto ainda. É um projeto eterno, né? Projeto eterno, mas ao mesmo tempo a gente sempre gostava muito de carro, né? E aí quando o Alan saiu, na verdade eu precisei achar uma pessoa para substituir. Eu até pensei, agora o Alan fazia tudo, quem é que vai poder fazer isso aí? Aí o que eu conheci, digamos que eu já conheci o Leonardo Fontolan, mas fiz para ele uma proposta de um final de semana, assim, de se ele queria vir trabalhar. E ele aceitou, e daí essa história já é outro capítulo, né? Mas a história foi muito legal, assim, de nós amigos de infância ali, de 10 anos de idade, assim, até agora, e naquela época, com 20 e poucos, a gente trabalhou junto por uns 8, 6 anos, eu acho, né? Isso. Foi um período muito bacana, acho, tanto teu como o meu, né? Você logo formado, eu estava fazendo engenharia ainda na época. Sim. E aí as paixões pelos carros acabaram unindo, né? E uma coisa legal é o seguinte, agora assim, até hoje é um sábado de manhã, a empresa tá você já deve ter visto um episódio que eu mostrei aqui, a reconstrução, né? Mas dá uma sensação muito boa de estar saindo assim desse momento tão difícil, de estar conseguindo agora participar, fazer a empresa, vamos dizer assim, essa fase de reconstrução assim, é uma fase. E até muita gente me pergunta assim, como é que tu tá lidando, como é que vocês estão lidando? E eu digo assim, é que nem quando tu te machuca muito feio, tu toma uma enxurrada de adrenalina e que tu não sente dor, sabe? Assim, Sim. Que tu fica assim e não percebe a dor. Então, tipo assim, eu sei que se passar a adrenalina eu vou sentir a dor, mas a adrenalina tá seguindo, já estamos 2 meses aí desde a enchente e seguindo e reconstruindo e fazendo o que tem que fazer e batalha. E eu acho que essa é exatamente um exemplo bom assim de entender como é que a gente supera um desafio muito grande, sabe? Tu acaba tendo respostas assim naturais do teu próprio corpo, da mente, para reagir e não sentir a dor, porque se o cara sentir a dor e começar a gritar e parar e desistir, não consegue levantar. Fica muito mais difícil superar todo esse processo, né, Anderson? E tem que entender como se fosse um recomeço, né? Eu acho que essa é a ideia, né, que tem que ter para ter forças e superar tudo que se passou, né? A gente vem aqui na Faeltec, se tu olhar 1 mês atrás, isso aqui tava muito barro, tava sujo, era difícil olhar, né? Então hoje tu já vê, tá tudo limpo, o pessoal já consegue trabalhar, reestruturar agora e seguir a vida aí. E aqui uma coisa assim, às vezes é um quadro branco de novo, né? A loja aqui, ó, tá vazia, né? Porque simplesmente perdemos todos os móveis, perdemos todas as... Deixa eu ver, tá fechado, não vou poder mostrar pra vocês. Mas eu já mostrei no episódio, a loja tá vazia e não tem móvel nenhum, então o que a gente tá fazendo? A gente vai ter uma oportunidade de reconstruir e fazer de uma maneira diferente, sabe? Vamos pensar numa estrutura melhor, vamos pensar criativamente algumas outras alternativas. Até, não sei se não vamos botar um café lá em cima, um spoiler, se alguém de vocês aí que acha que seria legal, bota no comentário aqui, porque eu tô pensando nisso, estava discutindo ontem com o Leonardo, com os outros amigos aí, o Kleber. Então, estamos pensando em umas ideias assim diferentes, sabe? Mas agora é o seguinte, mostra esse teu Corvette aí, ela. Eu como teu amigo, eu sei o quanto tu gosta de carro e o quanto tu gosta de umas encrencas. Cara, e a gente sempre, né, na nossa adolescência, a gente via esses carros, esse Corvette. Era sempre um carro dos sonhos, desejo, né? Era um sonho que se tinha, né? Então esse Corvette é um C6, né? Ele é 2009, hoje está com 450 cavalos, só foi feito um remap de câmbio e motor, né? Então foi feito downpipe também, mas é um carro que dá para pegar a estrada. Cara, viajar bem tranquilo. As pessoas acham que um Corvette é um super esportivo, assim, tipo, comparado a uma Ferrari, mas pelo contrário, assim, é um carro que tu vai andar, se quiser andar 400 mil quilômetros, não vai dar nada. O carro E é um motor muito forte, né, Anderson? Então, sim, é um motor consegue peça robusto, relativamente fácil, né? É um motor robusto, é um carro que tem confiabilidade, porque é um LS, né? Esse aqui é um motor que vai em caminhonete, que vai em carro, que vai em Camaro. A Chevrolet tem esses carros há décadas, né? E o LS desde 99, eu acho.
por aí, ele surgiu LS. Então esse carro é muito, muito robusto. Eu acho um shape animal, assim, o meu C6 que eu tive, preto aquele, eu sinto saudade dele. Esse aqui é um Targa, então, ele é um Targa? Ele é um Targa, né? Então ele só foi feito parte de teto, foi feita adesivagem, película, né? Roda preta, na estética, né? E o bom, os pneus, eu gosto muito desse Michelin aqui, fica muito bonito. Pneu... Tem um chimarrão ali. O chimarrão... Serve pra mim aí, então, pô. Pode deixar que eu vou servir aqui. Cara, o carro é muito triste. E esse aqui é com câmbio automático? Isso, ele possui câmbio automático, né? Falta um comandinho nele aqui. Tri. Aqui tem que botar um comandinho, olha lá. Isso aí não dá. Douglas Carboneira vai ter que botar, né? Tem que providenciar um comandinho. Tá muito quietinho pra mim, ó. Não, é brincadeira. E tu vai tomando um mate de Santa Cruz? Vim hoje de Santa Cruz, saí 6h30 da manhã de lá. Quando eu recebi a mensagem, disse, não posso faltar esse... Boa. Intimei ele, falei, cara, o que tu vai fazer amanhã? Quando o cara titubeou, ele devia ter perguntado antes se podia não cair no golpe aí, mas ó, não vai ter golpe, diz o Alex que tá fazendo um churrasco pra gente lá. Isso é um grande privilégio também, almoçar lá. E agora é o seguinte, do Calibre, ó, o que é desafio? É andar com esse carro e ir até Santa Cruz, né? É um carro que eu tenho um carinho enorme, né? Todos vocês sabem aí o quanto que eu já passei com esse carro, quanto que eu já fiz. E ele tá tinindo, na minha opinião, tá assim na melhor fase da vida dele, assim. Impressão minha ou tu botou um freio novo no carro, Anderson? Eu ia mostrar, botei um freião nele aqui, ó, muito legal, um freio que a gente tá desenvolvendo, inclusive no Brasil. Vou estar falando melhor disso aí em breve. E preencheu justamente a roda, né? Olha só, tô com um problema aqui, agora que eu tô vendo, esse adesivo tá desatualizado, ó. Porque olha só, abre a porta aí pra mim. O que tem no painel dele aí? Ele já tá com a 700, né? Inclusive aqui, ó, tá com a 700. Ali, ó, FT700, o Henrique da Replace tá fazendo o painel ali pra gente botar. A gente vai ter que puxar esse mais pra frente, porque ela é meio grandinha ali pro espaço. Mas tá top, ó. O que eu vou fazer, ó? Ela tá sem prender aqui, ó. Vou botar ela mais pra frente aqui, ó. E vai ficar no lugar do painel original aí, realmente com painelzão, sabe? Então vai ficar bonito, hein? E aqui, ó, cadê as molduras? Tá aqui, ó. E a 700 aqui, ó, ela tem essa moldura aqui, ó, que ela vai em volta ali, o boné, assim, especialmente quando ela fica num outro lugar não embutido, ó. E esse boné, ele é removível e a gente inclusive vai vender ele para quem quiser customizar, pintar alguma coisa. Eu tô pensando em pintar algum desenho assim nele, por exemplo, relacionado como se fosse um capacete, dá para fazer alguma gravação, dá para adesivar, né, plotar, que os caras plotam câmera, o Rabbit já teve umas ideias. E esse é o da 700 Plus, ó. Só que o da 700 Plus aqui no Calibre, né, não cabe, ó, temos um probleminha. Fica bem maior que o painel daí. Porque realmente ela ficaria muito grande aqui, ó. Tem outros lugares para botar, poderia ser meio delicado aqui, ó. Mas tem vários carros que ela vai entrar, especialmente embutindo. Diz o Rabbit que vai entrar no Eclipse dele lá, vamos ver, tô curioso. Nossa, eu tenho que atualizar tudo agora aqui, ó. Tem que ter o adesivo, tem o emblema da 700 já. Tá, depois eu vou mostrar mais detalhes aqui, ó. Vamos pegar a estrada então? Vamos lá, pronto? Então tá, vamos com dois. Trouxe a corda ou não? Não, corda não vamos precisar. Não vamos precisar, né? Porque na época de faculdade, às vezes a gente já precisava a corda, às vezes. Às vezes precisava, né? Ia toda semana pra Santa Cruz, às vezes o cara ficava empenhado. E às vezes a gente ia, normalmente a gente ia junto ou rachava na carona, né? Ou ia com o carro de um, com o carro do outro, mas dificilmente a gente ia com dois carros, né? É uma época bacana que todo mundo tem que vivenciar e ter as experiências pra vida inteira depois. Show, vamos embora, vamos lá. Tô louco pra pegar a estrada aí, ó, só acompanhar.
Head north on Rua Bernardino Bernardi toward Avenida das Industrias. Vou dizer, uma das coisas mais legais assim é que esse carro, todas as primeiras Fueltechs, sempre eu testei todos os produtos aqui, desde a Race Pro, da FT300, FT400, FT500, FT600, agora FT700. Então assim, uma das coisas inclusive que eu curto muito é usar o produto e testar assim bem na prática, assim, nessa fase de desenvolvimento, porque querendo ou não muito do que a gente cria, assim, cada plataforma é uma plataforma nova, sabe? Uma plataforma que vai ter uma mudança, uma melhoria, sabe? É a parte que eu mais gosto, assim, do trabalho, assim, é tentar achar uma solução para alguma coisa que dá para fazer melhor, sabe? Tava me incomodando aqui, agora parou o barulhinho, não sei se eu me preocupo. Barulho é esse? Um desafio que a gente vai ter hoje aqui é o seguinte: as estradas estão bem ruins, né? Assim, com a enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul, praticamente todas as estradas foram assim, meio debulhadas, assim, então tem buraco, tem estrada sendo arrumada aqui, por exemplo, nesse trecho aqui eles estão decapando todo, removendo todo o asfalto aqui, então vão fazer uma recapagem, então tem transição, mas tem, um dos desafios é esse, temos que ir com calma, não dá pra se emocionar. Outra coisa legal do Calibra aqui, ó, esse carro tem um câmbio, um M32, né, que é o câmbio do Cruze, e eu faz tempo que eu tô procurando para botar um câmbio, não digo faz tempo que eu tô procurando, a vida inteira eu pensei que legal que seria botar um câmbio 4x4, né, uma transmissão 4x4 nesse Calibra, e eu acho que eu descobri a maneira de botar aí um câmbio 4x4 e não seja o F28, que é o câmbio lá europeu, que além de ser difícil de achar, ele é um câmbio conhecidamente fraco. Então parece que tem um câmbio novo aí que chama F40. Tem um brasileiro aí, o Diego, que tá me ajudando a procurar esse câmbio aí. Se tudo der certo, eu vou tentar botar o 4x4 no Calibra. Eu tinha uma ideia de fazer um motor elétrico na traseira, mas diminuiu essa minha vontade de fazer isso, digamos assim. Tô pensando nessa ideia de fazer o 4x4 aí. Vocês acham que ia ser legal aí, ó? Será que me bota uma pilha? Acho que tem que fazer, né? E deixa eu aproveitar, ó. Todo mundo quem tá acompanhando aí, devem estar vendo aí a ação que a gente começou do sorteio premiado Gearhead, né, da Fueltech, que o grande prêmio final é o sorteio do meu Mazda RX-7, tá? Eu vou dizer que eu tô feliz pela oportunidade de estar fazendo uma ação dessas que vai realmente movimentar a empresa, ajudar, mas tô triste porque eu vou ter que dar o meu Mazda para alguém, mas feliz de novo por esse feliz ganhador. Eu acho que assim, as pessoas que estão concorrendo, que vão concorrer ao prêmio, e que o cara que for ganhar, assim, eu vou dizer assim, eu tenho certeza que vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que vai assim ficar muito feliz. E talvez é uma coisa assim que é difícil de prever ainda, mas eu tenho sensação assim de que vai ter muita história para contar, sabe? Não só quem ganhar o Mazda, mas como são vários prêmios antes, né? Tipo, tem em agosto a gente vai sortear o primeiro pacote de viagens, né? Que é um pacote de viagens para o ganhador e mais um amigo para Fueltech USA, depois para ir comigo um churrasco lá na Fueltech USA, não garanto se não vai cair no golpe. Depois a gente vai juntos pro SEMA, show, e passar, e vai entrar comigo, vamos fazer um passeio assim, guiado, assim, literalmente eu vou estar levando essas 4 pessoas, porque são 2 caras, um sortudo em agosto e um sortudo em setembro, que ainda vão levar um amigo cada um. Quero ver quem que é um amigo do sortudo aí, porque o amigo do sortudo às vezes é mais sortudo que o sortudo, né?
E essas 4 pessoas que vão comigo no SEMA, acho que vai ser uma história muito legal, sabe? Também, assim, a gente vai sortear em agosto, setembro e outubro 3 ECUs cada vez, então vai dar 9 Fueltechs, 9 ECUs, assim. O segundo prêmio depois da viagem é uma FT 600 com uma Nano Pro, para o cara botar no carro dele. O outro prêmio é uma 550 com uma Nano Pro, e o terceiro prêmio, ou o quarto prêmio, na verdade, é uma 450 com uma Nano. E isso, eu tô torcendo para que quem ganhe realmente tenha um carro legal para mostrar, porque eu também quero gravar, assim, de repente mostrando essa história, porque o cara ganhou, de repente eu caio no golpe lá para ajudar a instalar, para regular, sabe, mostrar a oficina, onde é que faz os carros, sabe, tentar mostrar essa história, assim, para as pessoas, porque eu acho que vai me dar uma oportunidade de mostrar realmente alguns carros diferentes e mostrar uma história de todo mundo. Então, desses 9 ganhadores das Fueltechs que a gente vai sortear, eu tenho a grande expectativa aí de que alguns deles vão ter uma história legal para contar, sabe? Então, tem muito mais coisa envolvida nesse sorteio, assim, não é simplesmente compra um produto e ganha alguma coisa, mas é a entrega, receber, o que vai fazer com o produto, sabe? Então, cada um vai ter uma história, desde as viagens, né? Desde as viagens para os Estados Unidos e até a viagem para o Brasil, né? Porque pro sorteio de outubro vai ser um pacote de viagens para Porto Alegre, né? Da onde o cara estiver no Brasil, para o cara e mais 3 amigos, um churrasco na Fueltech Brasil, e depois ainda vai passar um dia no Velopark lá com a gente, acelerando vários carros aí. Vai levar alguns meus carros, tem o pessoal da Super Carros de Gramado que vai mandar alguns carros também, tem alguns amigos assim que estão disponibilizando levar uns carros legais, então eu vou dizer assim, vai faltar bunda para andar em tanto carro legal aí nesse passeio aí no autódromo, no Velopark lá. Então, acho que essa história do sorteio aí vai ser muito legal, sabe? E para concorrer, né, o meu livro, o Manual do Gearhead, muitos de vocês tinham pedido para fazer uma versão digital, e eu não tinha feito, né? E aí depois na enchente a gente acabou perdeu todo o estoque de livros que ficaram realmente embaixo d'água lá. E aí eu decidi fazer a versão online do livro justamente relacionada a essa campanha. Fiz uma edição especial, a gente escreveu um capítulo adicional justamente sobre a parte da enchente e alguma dessas coisas. A capa tá diferente, a gente fez algumas coisas diferentes para poder justamente fazer uma versão especial, sabe, para quem quer comprar o livro, para quem quer contribuir, para quem quer concorrer. E esse livro, esse e-book tá mais especial ainda do que a primeira edição. Claro que a primeira edição, quem tem, quem não tem não vai ter mais, porque a primeira edição impressa acabou e eu autografei várias delas. Quem tem alguma que eu não autografei, quiser trazer para mim em algum evento, né? Eu vou estar vários Fueltech Chimarrão aí nos próximos meses. Esse episódio aqui nem sei quando é que vocês vão estar vendo, mas vai ter um Fueltech Chimarrão no dia 14 de julho, vai ter um Fueltech Chimarrão no dia 18 de agosto e setembro e assim por diante. Vários deles eu vou estar pessoalmente, então tragam o livro aí, porque a ideia é a gente, eu poder assinar, se precisar mostrar, esse tipo de coisa, sabe? Não, a ideia é poder autografar, dar uma atenção. De repente alguns dos sorteados vão vir pessoalmente receber os prêmios, né? A ideia é no dia 18 de agosto, que é logo a ideia é no dia 11 de agosto, que é no dia seguinte ao sorteio do dia 10 de agosto, eu tentar entregar pessoalmente o livro para alguma pessoa que ganhou, que esteja na região de São Paulo, e no dia 18 de agosto, que é uma semana depois, eu vou estar no Fueltech Chimarrão em Porto Alegre. Então, se alguém quiser receber pessoalmente a Fueltech ou combinada a viagem, vai ser meu convidado especial para esses 2 eventos aí. Então, tanto no Salão Interlagos, dia 11 de agosto, quanto no Fueltech Chimarrão em Porto Alegre, no dia 18 de agosto. Chegando na Barra do Ribeiro aqui para visitar o grande amigo Alex aí, ó. O carro se comportou bem, 50 minutinhos, bem tranquilo. Primeiro trecho da viagem, vamos fazer a revisão de 1 hora. Não, brincadeira. Vamos ver um pouco dos carros que o Alex tem aqui. O Alex sempre tem uns projetos muito insanos. Toda vez que eu venho aqui, rende muito. Dá pra mostrar os carros. Vou mostrar pra vocês vão ficar enlouquecidos aí. Pode abrir o portão. Tá bom. Chegamos.
700 aí se comportaram muito bem, exemplar aí, ó. Agora aqui, ó, Calibra chegou no primeiro trecho da viagem, vim fazer uma revisão aqui, grande amigo Alex. E aí, meu? Beleza? É uma brincadeira. Hoje, cara, hoje é um dia que eu vou dizer assim, eu não me lembro a última vez que eu disse, cara, hoje eu vou fazer um negócio com calma, assim, sem pressa. E eu vou viajar para Santa Cruz, vou pegar o Calibra, vou curtir a viagem. Isso aí. Tipo assim, claro que tá ajudando, um dia bonito de sol, né? Não tava na previsão até esse dia. Não, mas o tempo ajudou aí. Tava pensando hoje, mesmo que fosse com chuva, o Venzon tava dizendo, não, mas com chuva tu vai mesmo, tenho certeza. Ele tava tão na dúvida de eu ir, disse, mas tem cheio de buracos, não, cara, não é pelo conforto, é pelo... vamos usar o carro pelo prazer, isso aí. usar. O FT700 no carro também. Eu digo, eu quero curtir esse momento de andar com o carro, andar com a 700. Um dia que atípico para mim, assim, nos últimos anos, eu realmente não me lembro nos últimos, acho que 10 anos, um dia que eu disse assim, cara, hoje eu não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer hoje para curtir uma coisa diferente, sabe? Legal. Obrigado pela visita aí. Não, e obrigado pelo churrasco lá, já tá... o fogo tá aceso. Já tá aceso. Tá aqui meio em obra ainda, mas cara, bem organizado. E não tem como não, né, a gente não falar a questão da enchente aqui, quando só para explicar, ele fica aqui numa península, assim, do Guaíba, né? Entre o Guaíba e o Arroio Ribeiro aqui, que dá o nome à cidade. E é uma... Cara, o Guaíba, ele fica num nível próximo, né? Sim. E quando subiu aqui, subiu até que altura? Na verdade, aqui dentro da oficina deu 60 centímetros, tá? 60? Cara, tu vê, isso pra mim foi surpresa, porque quando começou a subir eu pensei, cara, vai entrar pra vocês e pra nós não ia entrar. Só que nunca tinha entrado, né? Até quando a gente fez a obra aqui, eu medi pela de 41. Então, onde é que chegou 41 aqui? 41 ia dar no piso, assim. No piso da oficina? No piso da oficina. Só que aí... Sim. Tu vê aqui como foi maior e deu certinho. A diferença que deu dos máximos deu o que subiu aqui. Mas, cara, já tá para um mês aqui depois de ter baixado. Não, menos de um mês. Um pouco mais de um mês. Na verdade, aqui baixou depois de Porto Alegre. Porto Alegre inundou, aí teve a função das bombas lá que não funcionavam, né? Então aqui é o seguinte, na região que eu tô aqui, é um dos primeiros a encher e um dos últimos a baixar, porque eu tô muito perto. Só que aqui a coisa não é violenta como é em Lajeado, como foi em Porto Alegre, assim, ela tem um elástico aqui que o próprio... Sim, ela não tem correnteza, sobe, digamos desce, assim, ela baixa, sobe e desce. Não tem tanto lodo que nem deu no pessoal aí, né? Que foi bastante trabalhoso limpar tudo. E limpar e pensar como tu vai fazer para evitar também. Pois é. Tudo que tá no chão aqui ainda é provisório, porque eu vou fazer prateleira, vou diminuir bastante o volume de coisa que tem no chão. Na verdade, não pode ter nada no chão. Sim. A altura de 1 metro aí vai tudo levantado, isso sempre levantado. E tu Minha tem sala ali de motor que era embaixo, passei para cima ali. zagueiro. Então assim, porque se tu não tá viajando, se tu não tá no dia, como é que faz? Sim, tu tem acessar. As coisas caras mesmo, tem que acabar levantando. Tem que tirar. Carro de clientes, os carros levantei aqui no Elevacar. Sim, os Elevacar que acabaram salvando. Assim, o susto meu aqui não é tão grande porque eu já vivi isso aí outras vezes. Por isso que quando eu liguei pro Léo até para avisar, assim, olha, cara, tá diferente que o Rio, porque o Rio já tava cheio, aquela chuva toda. Assim, Léo, quem sabe tu levanta alguma coisa aí porque pode ser perigoso aí, Porto Alegre, pessoal. A grande maioria não está preparado. Não, a gente não levou a sério também. A gente levantou as coisas 30, 40 centímetros. Eu nem te liguei porque tu tá ficando louco. Como é que é ficar ficando louco? É uma coisa que tu vai e fala pra mim, então. O Christian me ligou e falou, cara, eu vou tirar a BM de lá porque tem chance de alagar. Capaz, Christian. E tipo assim, depois o Christian acabou aí, ó. O Christian acabou deixando ela em cima de 4 pneus porque o vidro não fechava. Então, assim, tem que ter estômago, viver isso tudo, saber que vai demorar para se organizar de novo, mas dá para voltar. E tem que voltar, claro. Tu vai estar fascinado, que nem eu digo, tu vai ter que fazer alguma coisa para evitar ou para diminuir o transtorno. Algum transtorno sempre vai dar. Porque a primeira coisa que muita gente pensa, vou me mudar, vou para outro lugar. Sim. Cara, quem quer aparecer aí, ó. E vou para outro lugar, vou tentar, vou fazer, mas não é bem assim, tipo, o estado inteiro... Imagina mudar tudo. Não, teria que mudar o estado inteiro. Exato. E daqui a pouco tu vai para outro lugar, isso pode acontecer em outro lugar, essas condições climáticas adversas estão acontecendo no mundo E aqui inteiro. na cidade aqui foi numa região, só num bairro, que é mais próximo à praia, que é suscetível ao nível do Guaíba mesmo, o resto da cidade estava ok, entendeu? Então não foi tão danoso quanto Porto Alegre, assim. Porto Alegre, como mora mais gente, tem mais empresa, e aí deu aquela... Como os bairros são mais baixos que o Rio lá, e se as bombas não funcionam, dá aquela loucura que foi em Porto Alegre. Até tá dizendo, pra mim a sensação é como se os caras tivessem se machucado, caído, e tem uma injeção de adrenalina assim, no próprio corpo, que tu não sente dor, assim.
Parece que assim, a gente não tá sentindo a dor do todo o problema, assim, a gente tá só lutando, assim, né? É porque tu olha pro lado, tá o cara pior que tu, sabe? Entendeu? Exato. Aí tu vai, não posso me queixar, vamos embora. Vamos ajudar. A gente fez um movimento legal aí. Agradecer a todos os brasileiros aí, que a gente viajou no meio dessa confusão, a gente teve que ir numa FenaJip. Cara do céu, o pessoal, sabendo que a gente era daqui, como esse carro saiu daqui, eu tava com água na oficina ainda, veio um amigo de Gramado buscar o carro, o Tomazelli, amigão. Tipo assim, tudo assim, era falar com os caras certos, os amigos que a gente tem, falavam com eles pegavam, faziam, não teve... Aproximou muita gente que quer te ajudar e naturalmente quem não quer problema se afasta, então é um filtro muito bom disso aí. Cara, eu vou dizer... Esse é o maior de todos. Eu vou dizer a mesma coisa, vai ter muita gente que a gente percebeu assim, que às vezes também percebia que a pessoa era tão disponível, disposta a querer ajudar e teve um monte de gente que a gente, daqui a pouco tu precisava ajuda e a pessoa não estava ali para oferecer, né? Cara, mas vamos fazer o seguinte, ó, não tem como não chegar aqui e não ver uma 190E, como assim? Vai dizer quem se influenciou também ou não? Não, na verdade tu sabe que eu sou ligado nesse carro. Tu é antes que eu, né? Bem antes. Tu gosta... Eu falava disso aqui há 10 anos atrás. Não, e ninguém achava, esse carro era brega há 10 anos atrás. Esse cara, que coisa horrível isso aí, coisa de empresário falido. Empresário falido, a 190. Não, já foi também, né? Agora passou de mãos. Agora é vintage, né? Essa aí vai ser um carrinho de circuito, aí um DTM Tribute. Vamos usar um motor sério. Isso que é o louco. Que aqui é o seguinte, ó. Olha o motor que ele botou. O Alex não sabe brincar. Na verdade é que assim, ó. É que tu é uma baita má influência, né? Pra mim. Sim, porque praticamente meus carros, tudo a gente sempre pensa igual. Só que eu não sei de onde é que eu peguei isso. Acho que a gente, tipo assim, eu vejo um carro, eu vejo um motor e o cara já quer fazer um negócio diferente. Aqui, ó. Pegou um 190E, botou um motor Lotus. O 900 Series, esse é um turbo feito pela Lotus mesmo, né? Onde é que saiu esse motor? Spirit. Mas motor de rally, de corrida, é o motor que sim, é um motorzão muito forte, né? O motor tem a versão 4 cilindros, que é esse aqui, e o V8, que é o mesmo cabeçote, tudo, né? Então, assim, é um motor já com todo de alumínio, bloco de alumínio também. E tu tem mais dois aqui, tô vendo. Exato. O primeiro, na verdade, isso era a gente ia montar um Lotus 7, que só que é mais complexo que montar isso aqui. Como esses motores aqui acabaram alagando, e o Diego lá da DJQ, dos cabeçote, amigão, meu brother. Sim, já caiu no golpe lá. Caiu no golpe. Me salve aí, vamos abrir esse motor pra limpar tudo. No fim, os motores estavam zero e aí a gente ficou naquela adrenalina de ver funcionar já. E vai fazer. Aí por acaso apareceu essa 190, não vamos montar esse carro. Que tu não teve culpa, né? Na verdade, assim, o carro apareceu, foi uma oportunidade. Não faz esforço nenhum. E o que mais apareceu ultimamente aí que eu não vi? Cara, tem essa M3 que a gente está fazendo aí também, que vai ser um carro de rua, mas com raw cage, motor forjado, tudo. Essas M3 aí, então, sabe que há 10 anos atrás, justamente eu comprei do Kaká, aquela. Sim, eu lembro. 38 mil reais nela, há 10 anos atrás. E aí eu apostei com o Kaká, inclusive ele não me pagou a aposta ainda. Eu apostei que ia valer mais do que um investimento financeiro em 10 anos. Eu anotei na minha agenda, eu achei isso na minha agenda agora e o Kaká tá se negando a pagar a aposta. Que eu não me lembro o que eu apostei com ele, mas ele vai pagar. Mas ele tem que me pagar alguma coisa. Essa aqui já tá iniciando os trabalhos aqui, né? Essa aqui até usar uma admissão da SPA, mas eu tô alterando ela aqui, o ângulo, para ficar mais... Sim, bonito ali também. Bonito e também já vim com encontro com a pressurização. Tu botou uma borboleta BMW isso, mesmo. Eu vou usar uma BMW. Até tinha da Captiva aí, que eu tenho, que a gente mais usa, mas aí aqui como é BM, vamos botar BM. Sim. Aqui tem um motorzinho legal também. O que é aqui? Esse aqui é um da M mesmo. Esse é um S6265. S62 é B50. Esse é o da M5 E39. Da E39. Que era do Cris. Cara, cara, nunca tinha visto ele aberto, sim. Um pleno com as 8 e a borboleta eletrônica, são 8 corpos individuais embaixo. 8 corpos individual. Esse aí é um motor de 400 cavalos. O estudo da engenharia para os caras fazer os comprimentos, as coisas, né? Algum software tem, né? A gente vai lá e faz umas admissões. Vai lá e muda a admissão ali, corta e melhor. Puta, engenharia alemã dos caras é foda, né? Mas o motor tem um monte de particularidade, tem pressurização de óleo, tem 2 bombas elétricas no cárter que liga conforme o G. Esse é parecido com o com o V10 mesmo. Ele é da mesma geração. Mas ele é feito em cima do M60.
O motor mais antigo da BMW, que é o que eu sou mais fã, inclusive a gente está montando um 630 ali com esse motor turbo. Só que esse aqui, vamos dizer assim, uma versão motorsport mesmo, duplo Vanos, né? Mas não é o Vanos comum também, é tudo a parafernália aqui. 8 borboleta. 8 borboleta. E vai ser aspirado isso aí? Onde é que... Esse é 4.9 aspirado. Vai pra onde isso aí? Isso vai para uma E81 duas portas. E81? O que é uma E81? É uma série 1, duas portas hatch. Ah, tá. É. Branca ou preta? Preta. Sorrisinho. Carro da patroa, no caso. Que ela precisa de um motor melhor, né? Como é que não vai andar com 6 cilindros? Não dá, né? Aqui tem aquela gaiola que era um amigo que tava... Não sei, que uma gravação que teve, ela tava toda enferrujada aí. Agora ela tava prestes a te ligar, mas aí deu essa enchente toda aí. Mas isso aí embaixo d'água, em cima d'água, dá na mesa, só lavar e deu. Levantou e tchau, né? Não tem problema. Sim, levantou, né? Mas tá tudo pronto, falta bater chave mesmo. Daí, aquela... Então, onde é que... A outra que tem um motor igual a esse? Tá lá no outro lado, lá. Não é bem igual, é a base do motor. É a base do... Não é o M aí. Não é o da M5, é o da... É o da 540 daí. Aqui é uma E21. Uma E21 com motor M20 B25. Trocou as rodas dela, né? Essa aí é os BBS agora. Fria, hein? BBS original da série 5, freio original da série 5. Eu transformei esse carro todo numa série 5 por baixo. E vai receber esse motor M20 B25 forjado, turbo, turbina uma PSR lá do Fábio. Vai ser forjado. As diferenças que a gente fez, a gente alterou essa admissão aqui. A gente virou o logo da BMW aqui para ficar do mesmo lado daqui. Sério? Mas é o nível de doença. A gente fez aqui também, aumentou um pouco a pleno, botou a TBI eletrônica da Captil virado para baixo para ficar bem limpinho aqui. Isso é aquele negócio, tu viu o logo virado, não tem como desver. Mas ou era da BMW assim mesmo? Não, BMW original, o logo tá para cá. Aí a gente cortou aqui e virou ele para ficar junto com a tampa de válvula aqui. Não tem como não ser, né? A gente machuca o olho, né? Aí aqui intercooler, radiador de óleo, condensador e radiador. A gente fez o para-choque também aí. O Roti... tu fez o para-choque. O para-choque a gente alterou ele, porque ele é aqueles... Sem o lip, spec que é com overpump, que é um para-chocão, a lâmina grande de cromada, né? Aí a gente alargou aqui, o Botinho largou aqui, ó. Puxou pra fora e a gente fez esse bigode novo aí, tudo na lata. Caramba. Tri, hein? O carro também, ó, um raw cage, um raw cage tá montado no lugar, mas é desmontável pra poder fazer... Olha só, pra poder fazer a manutenção de painel e tudo, então desmonta as pecinhas feitas no CNC aqui, tudo 0 a 0. Cara, que legal. Agora esse aqui feito o acabamento interno, hein? Faz essa pintura, vai pra tapeçaria. E do raw cage, e tem um raw cage fora, ó. É todo soldado, né? Não fica aqueles raw cage aberto em cima, né? Sim, aí tu desmonta ele aqui, ó. Tira aqui parafuso. o parafuso. Essa peça é bem zerada, né? Super forte aqui, porque deixa no esquadro, ó. Todo o raw cage. É de cromo? Não, esse é aço carbono. Aço carbono. Que legal. E aqui tá uma... E essa aqui, cara, essa Z30 aqui é muito... Ela acho que já tem a FT700 lá, acho que comprou. Ó, legal. E aqui o cara tá se coçando. Não, tem que botar. Eu até trouxe as lá. Vamos experimentar como é que fica no painel. Vamos pegar ali, ó. Aqui sim, aqui vai ser um M60. Sim, o V8. Vai ser um M60. Esse carro nunca saiu o V8, né? Não. A Z30, né? Nunca saiu. O original M3 esse carro é 4 cilindros, né? É 4 cilindros, é o S14, né? S14. Que é massa pra caramba também. Sim, 8.4 borboletona. Então esse aqui é um M60, tá? A base do motor é M60. Já tá com freio adaptado aqui, embreagem, tudo. Os calços de motor, o agregado já tá amarrado, já tem radiador, intercooler, tudo desse carro aqui tá pronto. Inclusive o dono também não viu nada disso, que eu não mando foto, não faço nada. Então vai dar um spoiler pra ele. Os bancos ali, ele não viu até agora os bancos. A gente instalou lá uns recaros com tecido confete lá, que ficou bem legal no carro. Não, e os carros... Esse aqui é tipo aquelas do Renner lá, né? Do Ronald lá. Louco pra conhecer esse cara. Aqui, ó, quem conhece bem vai ver que essa admissão não é desse motor aqui. Esse aqui é um M60. Tá. E essa admissão aqui do N62, é uma admissão variável, com duto variável. Que supostamente a gente vai fazer funcionar com a Fueltech, com certeza, vamos. Né? Ainda mais com a 700. Então vai ser assim uma admissão... então esse cara vai precisar da 700, vai ser obrigatório, aqui, ó, né? TBI eletrônica, admissão com duto variável, magnésio. E a turbina vai ficar aqui, não. A turbina vai ser... Um single turbo. Um turbo só.
Vai uma PSR aqui também lá do Fábio, já tá aí. Esse carro aqui vai ser bem legal, tem half cage desmontado também. O agregado foi tudo transformado num agregado de série 5. Ah, aqui dá pra ver a conexão. Aí ele tá, o half cage dela tá lá na frente. Aí esses banquinhos, Ricardo. Certinho pra 700 ali, né? Aí, ó, vamos ver. Aqui, ó. Podemos escolher até, ó. Tem a de 7 polegadas. Essa aqui, ó. E essa aqui é só pra trazer Essa aqui é a diferença do tamanho, ó. Aí, Thiago, ó. Primeira mão. Aqui, ó. Aí, ó. Essa aqui é meio grandinha, ó. Esses carros eu acho legal ainda deixar o painel e ter o equipamento, assim. Fica tri, né? Olha só que tri. Aí ela pode tirar esse boné se quiser também. Sim, tô ligado. Aí tu pode fazer uma peça... Mais baixinho, né? Uma peça embutida, assim. Que tri. Carrinho que vai ser venenoso. Placa preta original, né? P8 original. Mas é tri. E aqui o... Esse aí é o bode do lado do Julinho. Como é que tava o Fenagipe? Foi missão? Missão desde sair daqui, né? Sim, porque tu teve que sair aqui com A água. gente saiu com água, que nem eu comentei no início do vídeo. O Tomazelli veio nos tirar daqui com tem um Jeep bem alto, um reboque também bem alto. Depois a gente passou o carro dele para outro reboque. Fizemos a feira, voltamos com água. E aí sim começamos a limpar tudo. Agora o carro já tá lavado. Segunda-feira começa na revisão aí para ir para Argentina agora, a próxima prova. Na Argentina? Tem uma etapa do brasileiro que é feita na Argentina. Tá aí, vamos dar uma revisada no calibre ali, vamos aproveitar. Vamos ver se tá tudo em dia. Se comportou bem. O motorzinho que tu fez aí tá guerreiro. Já durou umas horas de dino já. Já tem uns... Eu vou dizer que deve ter umas 500 passadas de dinamômetro já. Agora tá usando os comandinhos mais manso, né? Tá os original, na verdade. Fica legal, eu gosto. Ficou bom, eu vou dizer assim, de... Rua, né? de funcionamento. Dá um pouco menos de HP, mas... Tá bonito. Bonito. Vamos ver. A água tá no nível do óleo. Mangueira, ó. Bem soltinho, ó. Isso aqui que... Isso aqui tem que ver. Tem que abrir, drenar o respiro. Tem que drenar. Tá bem? Até que não tem nada. Tá zerado. Será que eles deixaram aberto? Pode ser. Não, acho que não. Tá Pode zeradinho. deixar aberto, não tem nada de óleo, só o vapor, né? E... o motor ficou muito bom. Ficou muito. Esse motor aí. Show de bola. Isso aqui. Não, o motor é muito bem montado, né? Modéstia à parte, né? Você deu trabalho, você tá encamisado, né? Sim, tá encamisado. E na verdade a gente fez o motor achando que era o motor e depois eu descobri que era elétrica, né? O quê? Te lembra que ele tava falhando? Claro, Tava falhando e era elétrica, na verdade. Era bobina até. É o Beats que viu. O Beats que descobriu. Era uma das bobinas que tava pulando aqui, alguma coisa assim. Mas era só desculpa pra fazer um motor novo. Mesmo quando... O motor era novo também, tinha 10 anos já. Tinha 10 anos aquele motor, né? Mas tava bom o motor. Tava bom, né? Realmente, antes de desmontar, ainda medi compressão. Tinha compressão boa. E conferi as medidas, assim, tu vê, motor com bastante folga, mas vedando. Né? Legal, né? Porque E agora a gente botou aquela bomba Argentina Falone, né? Falone, acho que é. Boa também, né? Muito boa. Tá, mas tá show. Show o carro. Tá, e aí vai ter... Legal esses freios aí também. Ficou legal, né? Onde é que tem esses freios aí pra... Vai ter em breve, marca Fueltec aí. Uma dessa aí, deixa eu pensar. Ficou tri, né? Enche. Legal. Não adianta, e o controle dele ficou muito bom, do freio. Enche a roda e funciona, né? Isso aí é interessante. Então, nós temos que convencer, não dá pra deixar esse escapamento... Não dá pra deixar o escapamento tá muito silencioso. Com comandinho original, é demais. Mas o Alan tá feliz, o Alan é um cara que merece, né? O cara sempre batalhou assim, trabalhou pra caramba a vida inteira. Esse carro é muito massa. Entrei. E aqui temos mais, aqui é o paraíso das BMW, né? E Mercedes também agora, mas... A 540 com turbo na traseira que pega bobo ainda. Eu nem montei o dino de volta ainda, porque eu levantei meu dino aqui, né? Sim. Tá lá o freio dele, né? Sim, ele não molhou. Agora semana que vem a gente vai montar, porque eu mandei pintar as chapas de cima aqui também. Sim. A gente vai fazer uma pintura no local mesmo.
Essa M3 aqui é uma M3 de track day. Ah, é? De quem que ela é mesmo? Do Rafão. Ah, é do Rafão, né? Do Rafão mesmo, dono da gaiola lá. Aham. Ah, show de bola. Mas tem que deixar os carros assim, tudo limpinho, bonitinho, pra bater chave e sair daqui. É. Isso é outra coisa importante, assim. Está tudo funcionando, poder tirar numa situação de emergência. Né? É. E tu sabe que... Eu te falei já que eu vou vender o Mazda, né? Sim. Ou que vai sortear ele, né? Eu vou comprar uns números desse carro. Pois é, tu podia ganhar, né? Agora bem lembrado nisso. Pode botar esse eu ganho e te devolvo, pode ter certeza. Não. Por questões legais eu não posso ter ele de volta, mas aí fica pra ti se tu ganhar. Isso seria uma boa, tu me empresta ele de vez em quando. Certeza. Boa ideia, hein? Pode ter certeza. Imagina um rotativo agora, eu dou ajuda do Gleison lá, que é bem legal, não tá aqui agora, tá lá nos guris fazendo fechamento. Depois a gente bota lá o Insta dos guris. Até pra falar do sorteio do Mazda, tem uma parte da regulamentação pelos órgãos do governo que tem que, para começar, funcionário da Feutec não pode participar e parentes dos sócios, né? Que então, ou seja, meus parentes diretos não podem participar, mas o amigo pode. Então, tipo, por favor, se tiver algum amigo aí, por favor, comprem. E para garantir a credibilidade ainda é o seguinte, alguns dias antes de cada sorteio, a gente tem que enviar um banco de dados, assim, com um documento para o governo, que eles armazenam lá o nome, o CPF e o número de cada um que está concorrendo. Então, tipo assim, não tem rolo, não tem nada de risco de fraude, porque ele está realmente no documento antes do sorteio e já está com eles os números de quem pode sortear. Tanto que a gente tem que auditar, quando sortear o número, a gente tem que auditar para ver se ele não está num critério que não poderia concorrer, porque aí, na verdade, teoricamente, se alguém que não poderia concorrer, um funcionário nosso comprar e ganhar, você já não pode sortear para ele. Aí tem que sortear para um número acima ou um abaixo, lá tem que olhar no regulamento. Mas alguns amigos meus aí, inclusive o Alex, se ganhar, por favor, ganhe o carro para pelo menos eu poder ficar perto do carro. E se um outro ganhar, eu vou ficar amigo de vocês também. Quem ganhar o Mazda, eu vou virar meu amigo aqui, porque provavelmente vai trazer o carro aqui para ti também fazer igual. Então, aquele carro tá bem legal. Agora com o câmbio original de volta. Ficou muito bom. Outra coisa. Muito bom. O câmbio, a relação de marcha. Tá legal. A embreagem ficou muito boa. A embreagem, né, cerâmica, de 2 lonas de Kevlar. Dois discos. E a adaptação ficou bem legal. Tá, e essa churrasqueira aqui, ó. Isso aqui essa é uma invenção tua com o Uruguai junto. É Uruguai e americana. Isso aí juntou uma experiência de fazer o churrasco e poder botar a carne ali e poder trabalhar. Depois a gente vai ali e pega a carne pronta. Qual que é o segredo? A churrasqueira V8? Isso aí a gente vai pendurando e vai decorando ainda. Dá pra fazer com ela aberta aqui, se for fazer picanha e coisa, pode fazer com ela aberta. Se vai fazer uma carne grossa aí também fecha e funciona que nem forno. Deixamos ligado aqui, hoje tá frio, vai esquenta aqui na volta. Então tá, agora nós vamos comer o churrasco, tá aqui até a carne pra provar, ó. Aí, ó. E depois continua a viagem pra Santa Cruz aí, ó. Bom, pegando a estrada agora aqui, saindo da casa do Alex, foi divertido, churrasquinho, tava bom, é bom relaxar um pouquinho agora. Agora vamos ver se o carro chega em Santa Cruz, chega tudo certo, vou curtir a viagem aí. O Pantano tá dando bem mais, tá dando tipo 3 horas. Qual é o outro caminho que deu? Ou por General Câmara ou por Tabaí mesmo, Tabaí tá... Não, é uma baita volta. Mas tá dando 5 minutos a mais só. Estranho. Não, acho que se tu fosse por Pantano, o Rio Pardo aqui, eu acho que tu vai ser feliz, eu acho. Mas ou por General Câmara? Tá dando tranqueira ou o quê? Não sei. É que General Câmara é buraqueira, velho. É buraqueira mesmo? Buraqueira. Eu lembrei porque eu fui de Dodge Ram e eu desviei, imagina nesses carros aí. Não, porque tá dando, por ali tava dando 3 horas assim por General Câmara. Tá sugerindo pela 287, que é só 4 minutos a menos. Vai me perguntar e vai chegar na hora, tu vai ficar pensando. Não, eu iria pro Rio Pardo. Tá, não, vamos ver. Tá bom, tá, valeu. Cuida aí. Valeu. Uma hora de viagem aqui, ó. Tá tudo perfeito aqui, tô até com sono aqui de tão tranquilo que tá. Tô curtindo a viagem, tá?
muito tempo que eu não andava com calibre assim em Santa Cruz. Normalmente eu ia correndo num horário cedo, com pouco tempo. Hoje literalmente é um dia que eu tô curtindo o processo, curtindo a viagem. Muitas memórias aqui, essa estrada aqui por Vale Verde, bem no interiorzão assim do estado. Era que a gente ia quando era bem no passado, quando tinha os carros rebaixados que não queria passar pelas blitz. Era por aqui, por General Câmara. Tô passando aqui a entrada de General Câmara. É que General Câmara é buraqueira, velho. É buraqueira mesmo? Buraqueira. Caramba, tá pegando aquela roda atrás ali no pneu, no paralama. Vou falar em carro rebaixado. Cara, tô olhando os buracos aqui, tem que prestar atenção no negócio. Essa área que o Alex falou não vem, que tá bem esburacada aí. E realmente, caramba, tem que ir devagar. Não dá pra ratear aqui, então, os buracão aqui. O Alan, né, tá ali atrás do Corvette, é muito legal ver ele curtindo assim também. Ele a vida inteira batalhou assim e quando ele saiu da empresa em 2008 foi para trabalhar com o pai dele, né? E aí realmente assumiu um negócio maior, assim, assumiu um negócio que ele podia ter esse potencial de crescimento e eu fiquei feliz por ele na época, apesar de apavorado para achar alguém para substituir ele. Mas é legal ver agora a gente aí nós dois estamos com 43, 44 anos de idade e podendo curtir os carros, assim, os carros que a gente tinha sonho de infância aí. E o Alan é meu vizinho de prédio desde os 9 anos de idade, então ali dos 9 anos em diante, nós brincava todo dia, e nós tínhamos aquelas coleçãozinhas de carrinho pequenininho, tinha os que tinham corda, assim, a fricção, e fazia a corrida deles. Cara, nós era muito ligados, assim, muito juntos mesmo, eram os melhores amigos, assim, naquela época de 9 anos de idade até uns 14 por ali, 13, assim, a gente brincava muito junto. O irmão dele, inclusive o Ralph, que era mais velho, que era o cara que nos ensinava muita coisa de carro, sabe? E o Ralph, ele já tinha, sei lá, uns 5, 6 anos a mais que a gente, que era uma diferença enorme, né? Mas depois o Ralph acabou vindo a falecer de câncer. Agora faz uns 3, 4 anos. Foi um choque muito grande, porque ele é um cara novo, né? Faleceu com 40 e poucos anos de idade. E o Alan eles tinham um Voyage que era da família deles. E esse Voyage era do vô deles. E o Ralph gostava muito desse Voyage. E aí o Alan mandou esse carro tá lá no Denny, no By Denny, né? Estúdio, restaurando, e até curiosamente é um dos carros que ele é um Voyage CL, assim, e eles estão restaurando exatamente como original, assim, sem modificações, sem personalização. É quase fora do padrão, assim, fazer uma restauração tão profunda assim num carro para deixar realmente tão original, mas é legal, é bem a memória assim da família, sabe? Então é legal ver o Alan também podendo curtir, assim, trabalhou bastante, se dedicou e podendo agora ter os carros. Ele tem, além do Corvette ali, ele tem aquele Chevette que a gente se arria nele, que faz 27 anos que ele tá acabando, tá fazendo e não fica pronto nunca. Tem vontade de ter um monte de carro, ele toda hora me manda caramba, que buraqueira. Manda mensagem toda semana perguntando assim, o que tu acha desse carro, E a gente fica discutindo. Eu falei, cara, normalmente ele quer comprar umas encrencas meio demais, assim. Mas esse Corvette, quando ele teve a oportunidade de comprar esse Corvette, eu falei, cara, compra porque vai poder curtir muito. É um tipo de carro que com certeza encaixa, assim, é um carro para todos nós aí que gostamos de carro. É difícil dizer alguém que não gosta de Corvette, né? Então, provavelmente o Felipe Andrés não, né? O Fordeiro aí, mas 99% da população aí com certeza é apaixonada por um Corvette. Inclusive eu, né? Inclusive eu acho que eu tô olhando ele no retrovisor, fico pensando, tá me dando uma vontade de comprar aquele meu C6 de volta. O preto, aquele Z06 Supercharger, era legal. Mas que dia bonito, assim, tô contente pra caramba aqui, impressionante.
se vocês estão percebendo ou não, mas eu tava precisando de dar uma relaxada assim, e estranhamente essa é uma maneira que eu tenho de relaxar assim, é um dia que eu não preciso ter compromisso, que eu tô tranquilo, que eu tô um dia bonito, curtindo Calibra, sabe, dando um talento aqui na FT700. A FT700 também é um projeto assim que vários anos assim dedicado para isso, na verdade 20 e poucos anos se for pensar desde o início da Feotec, porque cada produto que a gente faz ele tem uma herança do que a gente já fez no passado, né? Mas estou muito satisfeito assim com o progresso que ela tá. Estou viajando aqui, né, com ela, já tá assim, já tá praticamente pronta assim, a gente já tá, a pré-venda dela tá um sucesso também, a gente já vendeu aí centenas de unidades, inclusive nas próximas semanas aí a gente vai estar encerrando a pré-venda, que é o Founders Edition, que é a edição do fundador, digamos assim, que é numeradas e tal. Provavelmente quando vocês já viram esse vídeo aqui, muitos que compraram ou quem comprou a Founders Edition da FT700 vai ter recebido já os presentes. A gente está mandando camiseta exclusiva, está mandando uma mochila, está mandando um objeto de decoração assim, uma placa exclusiva, várias coisas bem legais assim para as pessoas se sentirem realmente especial, e é uma maneira de a gente fazer para que também quem está contribuindo, quem está comprando a FT700 Founders Edition, que naturalmente está nos ajudando inclusive a reerguer a empresa, está recebendo algo especial, sabe? Além dos benefícios ali dos serviços, do cloud gratuito por um ano, tem várias coisas que a gente vai fazer assim, bem legal, sabe? Então é uma fase importante assim, essa fase de finalização do produto, teste do produto, é uma parte que eu gosto muito de participar diretamente, que eu gosto de interagir. No final das contas, quem tem que dar o assinar embaixo sou eu, sabe? Apesar de a gente ter um time enorme, acaba que eu lidero essa parte com muito orgulho e muito esmero para deixar um produto que seja realmente assim de altíssima qualidade, um produto perfeito, assim, um produto que as pessoas gostem e façam assim questão de ter, sabe? Então, estou realmente assim, acho que da minha felicidade de hoje é ver a FT700 rodando muito bem, o progresso do desenvolvimento, é como se fosse uma sensação de missão cumprida, sabe? Isso. Meses aí, os últimos meses estão sendo de muitas emoções, né? Muita tensão, então é uma das coisas que eu estou aprendendo, inclusive como lidar e como saber lidar com pressão, saber gerenciar a ansiedade, saber trabalhar a empatia, saber fazer várias coisas assim que às vezes não é natural pra gente, mas que para viver melhor com certeza tu precisa olhar todos esses aspectos, né? Então acho que é uma coisa bem boa assim de prestar atenção na saúde, prestar atenção assim na alimentação, exercício físico pro corpo, sabe, a mente. Então na verdade é um conjunto de muitas coisas aí que a gente precisa cuidar para viver bem, sabe, viver feliz. Então um momento aí de desabafo, um momento aí de compartilhar com vocês um pouco disso aí. Eu acho que todos vocês aí com certeza precisam às vezes escutar um pouco disso, como eu também. Então ter a oportunidade de falar isso aí e de compartilhar com vocês aí me deixa mais feliz aí. Chegando em Santa Cruz, terra natal, minha cidade natal, é legal ter lembranças assim, bem no sábado de tarde aqui, ó, dar uma passada no centro, aí tem um postinho que a gente parava, a Cuca, tá frio hoje aí o pessoal parar na Cuca, aqui tem uma avenida Imigrantes, para quem tem mais de 30, 40 anos, 50 anos, sabe o que isso aqui representava. Todo mundo passava de carro aqui no final de semana. Aqui o monumento do imigrante. Outro postinho aqui que a galera para, ó. Fazer a volta aqui, ó.
tinha uma brincadeira que é sempre esse trecho aqui era o trecho mais perigoso da viagem. Porque aqui é onde é que as pessoas saíam do nada, assim, de estacionamento. Quando era piar. Ó, cada um sai do seu estacionamento aí, meio que o outro que tem que parar, ó. A igreja, dá pra ver ali, ó. Chegamos na Santa Cruz do Sul, ó, pra dizer o marco, a igreja aqui de Santa Cruz do Sul, essa igreja muito tradicional, aqui, maior igreja estilo gótico, acho que do hemisfério sul, um negócio assim. É um lugar icônico para nosso município, né, Anderson? Eu acho que sempre é muito bacana voltar a origens. E a gente morava aqui umas 3 quadras para cima e a gente caminhava aqui pro colégio, que era logo ali, né? Quando era piá. Bem perto mesmo. E aqui que eu casei, eu e a Diane casamos, inclusive o Calibra foi o carro para levar a noiva embora, em cima aqui no meio desse lugar aqui eu deixei o Calibra lá em 2009 e daqui a gente saiu para a festa de casamento lá, foi tri aquela. O lugar de Santa Cruz é um lugar muito bom de morar, né? E de estar sempre presente também. Show, e fizemos uma viagem certinho, né? Bem tranquilo, né? Não precisou da corda, né? Não precisamos da corda. Os 2 carros chegaram, ali ó, Corvetão e o Calibra. Tava dizendo, cara, pra nós que gostamos de carro, é tri voltar com os carros dos sonhos, assim, pra gente andar, né? E curtir um pouquinho, né? Aproveitar legal. Sempre, né? Aproveitar os momentos que a vida proporcionou pra nós também. Cara, e valeu, obrigado pela parceria. Eu que agradeço aí. Espero que tenham curtido aí. Hoje foi um episódio bem diferente, assim, curtir mesmo um dia diferente aí pra passar por todos esses desafios aí. Curtir pra caramba mesmo. Espero que tenha agregado um pouco pra vocês aí, tenha alguma mensagem positiva e vamos pros próximos aí. Vamos lá.